Então, vou continuar o que eu estava explicando na primeira parte da aula, que é a questão de polígonos inscritos e circunscritos, ou seja, quando a gente tem uma circunferência interna e uma circunferência externa ao polígono. E a gente viu que o centro dessas circunferências são aquelas encontros descevianos que a gente tinha visto antes, que é o ortocentro e o incentro. O incentro é o centro da circunferência interna e o ortocentro é o centro da circunferência externa. E nós estamos vendo esses elementos aqui. O apótema, o raio da circunferência externa, o lado e a altura. Então, eu tenho o lado do polígono, que eu vou chamar de L, a altura de H, o apótema de M e R vai ser o raio. Então, a primeira relação é a relação altura e lado. Então, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. O apótema é 1/3 da altura. Então, a gente viu que o apótema é L raiz de 3 sobre 6. O raio vai ser L raiz de 3 sobre 3. E a área, que é a área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, essas relações, elas precisam ser memorizadas, assim como a soma dos ângulos internos de um polígono, como calcular um ângulo interno de um polígono regular, o ângulo externo, a soma dos ângulos externos, todas as relações que a gente viu na primeira parte da aula também têm que ser memorizadas. Então, vamos ver agora para um quadrado. O quadrado eu também vou ter M vai ser o apótema, R vai ser o raio da circunferência externa, L é a medida do lado do quadrado, D vai ser a diagonal do quadrado. Aí você vai me perguntar assim, ué, professora, mas não tinha diagonal aqui. Porque aqui no triângulo a gente não tem diagonal. Para a gente ligar um vértice ao outro, a gente já tem o lado. Você não tem diagonal no triângulo. O polígono vai passar a ter diagonal a partir do quadrado, tá? A gente vai ter duas diagonais. Então, vamos relacionar aqui, ó. Diagonal com lado. L raiz de 2. Por quê? Porque a diagonal vai ser a hipotenusa do triângulo de lados, L e L. Então, dá L raiz de 2. O apótema é o mais fácil, porque o apótema é a metade do lado aqui. Ó. O apótema vai ser exatamente a metade do lado. O raio vai ser a metade da diagonal. Ou seja, vai ser L raiz de 2 sobre 2. E a área do quadrado, eu sei que é L ao quadrado. Então, para essas figuras, a gente geralmente estuda triângulo, quadrado e hexágono. Só essas três, tá? Para o hexágono, eu também vou ter o M. Vou admitir aqui o Arthur. Opa, volta. O M vai ser o apótema. Gente, não está querendo escrever. Gente, um mouse para ver se funciona. Pronto.
ver se agora eu consigo escrever. O M não está escrevendo. Só de palhaçada com a minha cara. M é o apótema. R vai ser o raio da circunferência externa ao hexágono. L é a medida do lado do hexágono. E S ou A vai ser a área. Então, vamos estudar aqui. Repara que aqui eu não traço a diagonal, tá? A diagonal vai ser 2 vezes o raio. Se você quiser aqui a relação da diagonal. 2 vezes o raio. O raio, como é igual ao lado, então a diagonal vai ser igual a 2 vezes o lado. Então, vamos às relações. O raio vai ser igual ao lado. A diagonal é 2 vezes o raio, então vai ser 2 vezes o lado. O apótema vai ser essa medida aqui, que é L raiz de 3 sobre 2. E a área, que é a área de um hexágono, é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vamos ver aí o primeiro exercício. Num triângulo equilátero que tem 12 centímetros de perímetro, se ele tem 12 centímetros de perímetro, ou seja, perímetro é L mais L mais L. 3 vezes L é igual a 12. Então, o lado é 12 sobre 3. Então, o lado é 4. Quanto mede o raio da circunferência inscrita e o raio da circunferência circunscrita ao triângulo? Então, eu já coloquei aqui aquela figura que a gente usou. O raio da circunferência circunscrita é o R grandão. E o da circunferência inscrita é o M, que é o apótema. Então, eu quero calcular o apótema e o raio da circunferência circunscrita. Para isso, eu preciso do lado. Repara que esse problema não me deu a medida do lado, ele me deu o perímetro. Então, eu acho o lado e agora eu calculo cada uma dessas medidas. Então, o apótema vai ser 4 raiz de 3 sobre 6, que eu vou simplificar dividindo por 2, vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. E o raio da circunferência circunscrita vai ser 4 raiz de 3 sobre 3. Esse aqui eu não posso simplificar. Então, o apótema vai ser 2 raiz de 3 sobre 3. E o raio vai ser 4 raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, por isso, a gente precisa memorizar as relações. Vamos ver o outro exercício. Calcule a área do quadrado inscrito numa circunferência de raio 3 centímetros. Então, para achar a área do quadrado, que é L ao quadrado, eu preciso achar o lado. Se eu sei que o raio é 3, então eu vou colocar qual das duas fórmulas eu vou usar. Vou usar essa daqui, ó, que é a que relaciona o raio e o lado. Então, o raio é 3 e eu quero descobrir o lado. Como é que eu resolvo essa expressão? Vou colocar um aqui embaixo, vou multiplicar em grupos. Vai ficar L raiz de 2, 2 vezes 3, 6. Então, L
é 6 sobre raiz de 2, racionalizando, 6 raiz de 2 sobre raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Então, dá 6 raiz de 2 sobre 2. Simplificando, 3 raiz de 2. Acabou o problema? Não. Eu quero achar a área. Esse é o meu problema principal. Então, eu vou até numerar essa minha resolução, porque ela tem duas partes. Primeiro, eu achei o lado. Agora, eu vou calcular a área. A área do quadrado é L ao quadrado. Então, a área vai ser 3 raiz de 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 9 vezes 2, 18. Então, é 18 centímetros quadrados. Então, mais uma vez, eu precisei usar as relações. Só que quando você usa as relações, você tem várias, né? Você tem que saber qual que você vai usar. Nesse problema, ele dá o raio e pede a área, ou seja, ele precisa descobrir o lado. Então, eu vou usar a relação que usa raio e lado. Vamos a mais um exercício. Na circunferência de raio 2, então o raio é 2 centímetros, tem um hexágono inscrito, pergunta qual é a área deste polígono. Então, novamente, eu tenho que achar, eu tenho raio, eu tenho que achar o lado. Achando o lado, eu acho a área. Tá? Então, aqui, o raio, vamos voltar lá na fórmula, não é essa fórmula aqui não. A fórmula do raio e do lado. O raio era igual ao lado. A gente não vai usar essa fórmula aqui. A gente vai usar a fórmula do raio e do lado. Ó, vou voltar. Aqui. Nós vamos usar essa fórmula. O raio é igual ao lado. Que é o que o problema me dá. Então, aqui, o raio é igual ao lado. Então, se o meu raio é 2, então o meu lado também é 2. E aí sai direto. A área vai ser 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vai ficar 6 vezes 4, raiz de 3 sobre 4. Então, eu vou simplificar 4 com 4, vai ficar 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Determine o raio de uma circunferência inscrita num hexágono, cujo lado mede 4 centímetros. Então, de novo, o raio é igual ao lado. Se o lado é 4, o raio também é 4. E se eu tivesse pedido a diagonal? A diagonal vai ser o dobro do raio. Vai ser 8. Tá? Isso se tivesse pedido, mas não pediu. Então, pediu o lado é essa 4. Vamos, então, ver aí a apostila, alguns exercícios, tá? Vocês estão com a apostila na mão? Então, vamos pegar aí exercício, capítulo 11 do módulo 4, página 33. Vamos fazer junto. Esses exercícios que a gente vai fazer
são exercícios de toda a matéria que a gente já viu, tá? Então, a primeira parte aí é relacionada à questão de polígonos, lados e ângulos, tá? Então, exercício 16. Eu vou usar esse espaço em branco aqui para eu poder resolver o exercício, tá? Alguém tem alguma dúvida dos exercícios anteriores? Não? Gente, alguma dúvida? Deixa eu tentar abrir aqui um quadro em branco para compartilhar com vocês, que fica melhor. Gente, não entendi aqui. Compartilhar de novo. Está aparecendo de novo aí a tela dos exercícios? Vamos fazer aqui o quadro, um modo de quadro em branco, não está abrindo aqui para mim. Então, exercício 16. Considere um terreno plano com formato de um trapézio retangular, cujas bases medem 15 e 21 e a altura mede 8. Faça uma figura que ilustre essa situação. Então, nós vamos primeiro fazer o exercício 16. Então, a figura que ilustra essa situação é uma figura assim. Aqui, eu não tenho régua, né? Então, vai ficar meio tortinho, mas vai dar para entender. Então, trapézio, retângulo, ou seja, é um trapézio que ele tem ângulos retos. Aí, muito esquisito. Então, ele vai ter o ângulo reto aqui, ó. Aqui em cima ele vai medir 15. Embaixo ele vai medir 21. E a altura vai medir 8. Agora, se aqui em cima mede 15, aqui embaixo mede 15 também. Ou seja, para 21, faltam 6. Então, na letra B, ele está perguntando qual é o perímetro desse terreno. Então, eu sei que é 15, eu sei que essa altura aqui é 8, eu sei que aqui é 21, falta descobrir esse segmento aqui. Como é que eu faço para descobrir esse segmento? Eu vou usar a relação do triângulo retângulo, Pitágoras. Os catetos medem 8 e 6. Quanto que vai medir a hipotenusa? X ao quadrado é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado, 64 mais 36, que dá 100. Então, x é a raiz de 100. X é 10. Então, o perímetro vai ser a soma da medida dos lados. 15 mais 8 mais 21 mais 10, que é 54 centímetros, tá?
Deixa eu ver aqui se já carregou. Vou ampliar aqui. Ver se já carregou o quadro branco, que fica mais fácil para resolver. Ah, já. Agora vocês estão vendo o quadro branco? Gente, vocês estão vendo o quadro branco? Todo branco. Agora sim. Ah, Agora que sim. bom. Então, agora vamos ver o exercício 17. Na figura A, B, C e D, é um retângulo. Calcule o valor em graus de x mais y. Então, deixa eu tirar esse computador para desenhar aqui a figura. Eu não sei desenhar direito com essa caneta digital. Fica tudo torto. Meu quadro é tão bonitinho. Então, aqui tem um segmento e aqui tem outro segmento. Ele não é diagonal. E aí pede x e y. A medida de x mais y. E dá essa medida aqui. 38 graus. E A, B, C e D é um retângulo. O que a gente tem que observar? A gente vai observar os ângulos internos, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui, é um triângulo, e eu sei que ele mais este ângulo aqui, ó, vão formar 180 graus, não é? Esse ângulo aqui que eu vou botar A1. E aqui eu vou botar A2. E x mais esse outro ângulo aqui também dá 180. Aqui dentro não é um quadrilátero? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 180 vezes 4 menos 2. Ou seja, é 180 vezes 2, que é 360. Aqui não é aproximado, não, é igual. Então, a soma dos ângulos internos desse quadrilátero é 180. Esse ângulo aqui, ele forma um ângulo raso com o x. Então, ele é 180 menos x. Este outro ângulo também forma um ângulo raso com o y. Então, ele é 180 menos y. E a soma de todos esses ângulos internos dá 360. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. 180 menos y mais 90 mais 180 menos x mais 38 é igual a 360. Então, eu somei os ângulos internos desse quadrilátero e igualei a 360, porque eu sei que 360 é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Agora, eu vou reescrever essa expressão e o que eu quero é achar o valor de x mais y. Então, vamos escrever essa expressão aqui. Vai dar 180 menos y mais 90 mais 180 menos x mais 38 igual a 360. Então, aqui vai ficar 180 mais 180, dá 360. 90 com
e 90 com 38 dá 128 menos y menos x igual a 360. Eu posso cortar esse 360 com esse 360. Vai ficar menos y menos x igual a menos 128. Eu não quero x mais y, então eu vou multiplicar aqui por menos 1. Vai ficar y mais x igual 128 vezes menos 1, 128 positivo. Então, a soma y mais x ou x mais y é 128. Repara que eu não precisei achar cada ângulo. Bastou eu escrever uma expressão e aí trabalhar essa expressão para achar o valor da soma. Então, o valor da soma é x mais y igual a 128. Vou apagar. Tira o print da tela para vocês copiarem. Vamos ver quais são os próximos exercícios. Os próximos exercícios que a gente vai fazer é da página 152. São aqueles exercícios complementares da apostila. Esse eu prefiro esse aqui. Deixa eu apagar. Vou compartilhar a tela de novo com vocês. Tá o quadriculadinho? Deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor aqui. Então, página 152 é o exercício 1, 3 e 8. Então, exercício 1. Página 52. Vou escrever aqui. Página 52. Saiu o P? Sai. Exercício A. Exercício 1. Já está acabando o tempo. Mas dá para a gente fazer os exercícios. Determine o valor do x no polígono abaixo. Então, o polígono abaixo, ele é um hexágono. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos de um hexágono é n menos 2 vezes 180. Ou seja, é 4 vezes 180, que dá 720. Então, o polígono, ele é um hexágono, ele não é regular, então não é só fazer 720 dividido por 6. Eu vou fazer a soma de todos os ângulos. Então, vai ficar x mais 20, mais x mais 30, mais 120, mais 130, mais 150, igual a 720. Então, 1, 2, 3, 3x é igual 20 mais 30 mais 120 mais 130 mais 150 dá 450. 450 passando para o outro lado, 720 menos 450.
Eita, mudou aqui de página. Então, 3x é igual a 720 menos 450. Dá 270. Então, x é 270 dividido por 3. X dá 90. Eu gostei mais dessa canetinha mais fina. Então, nesse problema, a gente usou a questão da soma dos ângulos internos, escreveu a expressão e achou a equação. Na letra B, a letra B vai ser o mesmo raciocínio, só que é um pentágono. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 5 menos 2 vezes 360. 5 menos 2 vezes 360 dá 3. 360 não, vezes 180. Então, vai ficar 3 vezes 180, 540. Então, a soma dos ângulos internos vai ser x mais... Não, x mais 25 mais x mais 15. E tem dois ângulos aí que a gente não sabe. Então, eu vou botar duas medidas, A e E. Vai ser igual a 540. Então, aqui, 2x mais 40 mais A mais E igual a 540. Só que A mais E é 180. Então, aqui vai ficar assim. 2x é igual a 540. 180 passando para o outro lado vai ficar menos 180. O mais 40 passando para o outro lado vai ficar menos 40. Então, aqui vai ficar 540 menos 540 menos 220. 540 menos 220, 320. Então, 2x igual a 320. X é 320 dividido por 2. X igual a 160. Ai, quase não dá. Então, descobri as duas medidas do x no exercício 1. Vamos para o exercício 3. Posso apagar tudo? Vocês já deram print da tela? Pode apagar. Vou apagar. Limpa a tela. Exercício 3. Qual o polígono cujo número de diagonais é o triplo do número de lados? Então, a expressão do número de diagonais é diagonal, número de diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2. Daí eu dei na aula anterior. E o problema está dizendo que o número de diagonais é o triplo do número de lados. Então, na verdade, a gente vai fazer uma equação aqui, né? 3n igual a n vezes
n menos 3 sobre 2. Então, aqui eu tenho que descobrir o valor de n. Como a gente vai ter n vezes n, vai dar uma equação quadrática. Certamente vai dar um valor positivo e um negativo. A gente só fica com o valor positivo, porque em geometria as coisas são positivas. Número de lados, ângulos, medidas. Então, aqui eu vou multiplicar em cruz. Vai ficar 6n igual a n vezes n menos 3. Aqui eu vou usar a distributiva. N ao quadrado menos 3n igual a 6n. Vou passar esse 6n para o lado de cá. N ao quadrado menos 3n menos 6n igual a 0. N ao quadrado menos 9n igual a 0. Então, essa é uma equação do segundo grau, cuja incógnita é n, e é uma equação incompleta, que a gente pode resolver colocando n em evidência. Então, n igual a 0 ou n menos 9 igual a 0, ou seja, n igual a 9. Então, n igual a 0 não pode ser a solução do meu problema de geometria. Eu não tenho um polígono de lado, número de lados igual a 0. Então, o meu polígono é um n-ágono. Tá? E por último, a gente tem o exercício 8. Tem só um minutinho, mas eu acho que dá para fazer. Considerando o quadrado A, B, C e D, e o centro O e o raio igual a 45, determine a medida do lado. Então, esse daí eu vou usar aquela relação raio e lado de um quadrado inscrito numa circunferência. O raio é 45 e eu quero descobrir o lado. Então, aqui eu vou multiplicar em cruz, vai ficar 95 igual a L raiz de 2. Então, L vai ser 95 sobre raiz de 2. E aí eu vou multiplicar raiz de 2 em cima e embaixo. Vai ficar 95 raiz